Então, bom dia a todos e todas, um prazer estar aqui. Nós vamos dar início a mais um encontro da comunidade Ecoar. Meu nome é Vitória, eu faço parte da Fundação Ecomais, e hoje eu estou aqui para mediar o nosso encontro. Antes da gente passar as palavras para os nossos painelistas, eu vou fazer uma breve introdução, e depois eu deixo eles à vontade para conversar com vocês. Então, hoje nós temos aqui presente no nosso segundo encontro o Márcio Barella, da Cargill, e o Arthur, da IP. Esse segundo encontro, né, tem como tema explorando a importância do pensamento de ciclo de vida na etapa de produção, estratégias para uma cadeia produtiva mais sustentável. Né? Então, nós já tivemos um encontro anteriormente, no mês passado. Acho que a gravação está disponível para quem quiser acessar, depois nós podemos passar o link. Mas o encontro de hoje, ele é mais voltado para a etapa de produção, né? Então, antes de iniciar, eu trouxe um slide aqui, que eu não sei quem já fez projetos com a Fundação, quem já trabalhou com a Fundação, provavelmente já deve ter visto um slide parecido, que é um slide que eu gosto bastante, que fala aí sobre a produção de um bolo, né? Então, para termos simples, um bolo, esse que você vai produzir aí na sua casa, quando a gente produz, né, a gente vai fazer esse bolo em casa, a gente precisa de algumas matérias, de alguns materiais, de alguns insumos, né? Então a gente precisa de gás, água, eletricidade, né, que tem aí disponível na nossa casa, mas também precisamos dos insumos, como leite, ovos, farinha, açúcar, frutas. Independente do tipo de bolo que você vai fazer, se ele é vegano, se ele é de fruta, se ele não é, você precisa dessas matérias-primas, né? Só que quando a gente pensa nessas matérias-primas, elas não estão aí prontas, né? Não surgiram do nada na nossa casa, elas tiveram que ser compradas em algum lugar, elas tiveram que ser transportadas até a nossa casa. E para produzir, por exemplo, leite, a gente precisou aí de um gado que precisou de um pasto, de ração, de vacina. E cada vez que a gente pensa nesse material que foi utilizado para produzir aí o leite ou para produzir o açúcar, a gente consegue voltar um pouquinho mais, porque para alimentar esse gado a gente precisou aí de uma ração que teve soja, cereal, que passou aí para uma produção agrícola que precisa aí de defensivo, que uma vez foi extraído e produzido por uma indústria, né? Quando a gente olha para esse simples bolo, a gente tem aí toda uma cadeia por trás, né, que aconteceu anteriormente à produção do bolo, aos insumos estarem na nossa casa. E depois que a gente consome, que a gente faz o bolo, a gente tem aí geração de resíduos das embalagens desse bolo, ou até se sobrar alguma coisa. A gente tem aí geração de efluentes, precisa lavar a louça, tem emissão atmosférica aí, se você, por exemplo, usou um gás. Então, a gente tem toda essa pós-etapa, que também vai ser destinada a algum lugar, pode ser uma compostagem, aterro sanitário, reciclagem, reuso, que seja, né? Além de tudo isso, essas coisas elas precisam ser transportadas, ser ligadas entre cada uma dessas etapas. Então, quando a gente fala sobre pensamento de ciclo de vida, a gente está falando aí desse olhar total, de toda a cadeia, não só para o bolo que está dentro da nossa casa, mas por toda a sua produção, o que precisou e o que acontece depois. E por que, né, esse segundo encontro, a gente falou aí da etapa de produção, então eu fiz um destaque aqui, um pouco simples, né, do que condiz nessa etapa de produção, né? Então a gente está falando do bolo, nosso objeto de análise, quando eu falo desse pensamento de ciclo de vida aqui da minha fala, era o bolo. Então, dentro da etapa de produção dele, eu tive consumo de alguns materiais, como gás, eletricidade, matérias-primas de forma geral, e também gerei aí resíduos, efluentes e emissões atmosféricas. Isso aqui, de etapa de produção, ela depende muito do referencial. Então, se a gente estivesse falando aí da etapa de produção do leite, nós teríamos outro destaque aqui, não seria o destaque da etapa produtiva do leite. Então, isso depende muito do que a gente está analisando, né? Qual que é o nosso objeto de análise, mas eu queria destacar que falar de etapa produtiva sustentável não é só olhar sobre esses consumos, você pode falar das suas matérias-primas, gestão dos seus fornecedores, das suas embalagens, gestão dos seus resíduos. Então, acho que é por isso que nós temos esses dois convidados aqui hoje, para eles falarem um pouquinho sobre a produção deles e o que eles fizeram aí, quais são os cases que eles têm aplicado para fazer aí, gerir a sua cadeia produtiva de forma mais sustentável. Então, esse era o meu último slide, e eu queria passar a palavra para o Márcio, né, para ele se apresentar e falar, ter a sua fala aí. E se vocês tiverem perguntas, peço que vocês mandem no chat, acho que a Ana e o Eric estão acompanhando aí. Olá, pessoal, bom dia. Me ouvem bem? Sim. Bom, prazer, sou Márcio Barella, gerente de sustentabilidade na Cargill.
Agradeço muito o convite de participar aqui com vocês da comunidade Ecoar, compartilhar um pouco dos nossos aprendizados, compartilhar esse painel aqui com o Arthur também, muito legal. Então, vamos lá, deixa eu compartilhar minha tela aqui e começar a apresentação. Estão vendo já? Sim. Legal. Bom, então, começo sempre aqui do propósito da Cargill. A Cargill tem o propósito de alimentar o mundo de forma segura, responsável e sustentável. Esse é um desafio gigante, né? É uma empresa que tem esse propósito de alimentar a população mundial num cenário onde a população cresce a cada dia, consome cada vez mais e os recursos são os mesmos, são finitos, né? Então a gente tem que produzir mais alimentos com menor impacto, mais alimentos com menor uso de recursos, com menos defensivos, com menos emissões, menos energia, com uso eficiente da água. Então, é isso que move todos nós na Cargill, não só os times de sustentabilidade, mas cada um dos funcionários no mundo inteiro. Então, é isso que faz a gente trabalhar nos exemplos aqui que eu vou mostrar para vocês. A Cargill é uma multinacional americana, está presente no Brasil desde 1965, temos aqui no Brasil 23 fábricas, em torno de 12 mil funcionários hoje, e nós somos divididos aqui em unidades de negócios, né? Temos diversas unidades diferentes, uma unidade que faz açúcar e etanol, outra que de cacau e chocolate, amidos e adoçantes, nutrição animal. Eu cuido sou responsável por sustentabilidade no negócio do Foods, que é a produção de alimentos, de ingredientes, né, e de produtos que chegam para os consumidores na casa nos lares aqui dos consumidores brasileiros. Então, aqui um pouco dos nossos produtos, das nossas marcas. Então, eu sou responsável pela sustentabilidade aqui nesses produtos do retail, né, do B2C e também do food service. E aqui, quando a nossa responsabilidade está em todo o ciclo de vida do produto, né? Como a Vitória comentou, do pensamento do ciclo de vida, é esse pensamento que a gente tem que ter para entender os impactos da nossa produção. Lembrando que toda empresa gera impacto, não existe uma produção sem impacto, assim como todos nós, né, cada um de nós geramos impacto, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Nossas decisões, nossas escolhas vão gerar impacto, né? Se a gente decide escovar os dentes com a torneira aberta ou fechada, tomar um banho de 10 minutos ou de meia hora, se a gente decidir trabalhar de carro, ou de bicicleta, ou de carona, ou de transporte público, cada decisão vão gerar impactos diferentes, assim como as nossas decisões também do que a gente come vai gerar impactos diferentes. E as empresas também geram impactos. Cada produto desse precisou extrair recursos para produzir, e como a gente analisa quais são esses impactos, né? Como a gente pode saber quais são esses impactos e como a gente pode realizar uma produção responsável e sustentável, que é o tema aqui da discussão de hoje. Então, tem algumas formas diferentes da gente fazer isso, mas eu vou apresentar aqui para vocês, na prática, né, uma das ferramentas que ajuda a gente a entender quais são os impactos da nossa produção, aonde eles ocorrem, para que a gente possa ser mais assertivo nas ações para mitigação dos impactos, né? Então, a gente vai falar aqui de análise do ciclo de vida, análise de ecoeficiência, vou trazer alguns exemplos práticos. A minha ideia é mostrar 3 usos diferentes que nós fazemos da análise do ciclo de vida aqui na Cargill. Vou começar aqui pelo nosso atomatados, né? Vocês viram ali, a gente produz pomarola, elefante, tarantela, diversos produtos de atomatados, e eu vou mostrar como a gente usa a análise do ciclo de vida para entender esses impactos. Esse primeiro exemplo aqui que eu vou trazer dos atomatados, a gente analisa todos os produtos produzidos de atomatados. Então,
para entender aonde esses impactos ocorrem, em que etapa do processo ele é mais intensivo, e a gente compara anualmente, nós fazemos esse estudo todos os anos para a gente entender se a gente está caminhando para uma redução, aonde está aumentando, e na verdade entender o reflexo da nossa produção. O objetivo, então, é analisar a ecoeficiência da produção de atomatados desde o cultivo dos tomates, desde o campo, né, do início do processo, até o fim da vida do produto, incluindo a logística, né, de entrega da primeira perna ali de distribuição do produto acabado, e incluindo também a reciclagem das embalagens, né? Aqui, o escopo do estudo, então, são todos os produtos de atomatados, a produção de 1 quilo de atomatado na Cargill, e a gente analisa isso ano a ano, como eu falei, desde 2017. Então, o objetivo, gente, a análise do ciclo de vida, ela vai trazer uma fotografia, né? E ela vai refletir todas as ações que estão ocorrendo em todo o ciclo de vida do produto. Então, às vezes, você tem uma iniciativa que você acha muito bacana, o time de logística teve uma iniciativa para reduzir emissões, né? Que legal, eles apresentaram lá que eles reduziram X quilos de CO2, né? Por quilo de produto produzido. Agora, pode ser que outras iniciativas, outras ações que ocorreram em todo o ciclo de vida do produto aumentaram as emissões finais, a pegada final de carbono do produto, ao invés de reduzir. Só tem uma forma da gente fazer isso, a gente fazendo realmente o estudo de todo o ciclo de vida do produto, né? Assim a gente consegue tirar uma fotografia real, entender quais são os impactos, aonde eles ocorrem, e aí a gente consegue ter ações assertivas para tornar a pegada ambiental menor do nosso produto. Os limites, como eu falei aqui, do estudo, vai desde a extração das matérias-primas para produzir o produto de atomatado, inclui, então, ali a pré-cadeia, né, que a gente chama, a fase agrícola, a produção na fábrica, a distribuição, primeira perna de distribuição do produto acabado e a disposição final das embalagens dos resíduos gerados. Então, esses são os limites do sistema, né, que são definidos para o estudo, e as diferentes etapas do processo produtivo, cultivo, indústria, a embalagem, a logística e a destinação final. Então, assim, a gente consegue entender realmente quais são nossos impactos. No final desse estudo é gerada essa impressão ambiental, onde a gente consegue ver todas as categorias de impacto do produto e comparar ano a ano como é que nós estamos. Então, a gente vê aqui o vermelhinho aqui, que foi o ano de 2022, o último ano, ele está bem mais para o centro da teia, mostrando que na maior parte das categorias de impacto a gente vem conseguindo reduzir impacto. Quanto mais próximo do centro aqui tende a zero, então o impacto é menor, quanto mais para fora o impacto é maior, aqui a linha de fora é o 100%, né? Então a gente, essa teia ajuda a gente a entender como nós estamos evoluindo ano a ano. Isso é só uma demonstração de resultados, mas o estudo ele é muito grande, muito completo e traz muitas informações que nos ajudam a avançar. Eu fiz só um recorte aqui de algumas categorias, como mudanças climáticas, que é importante. Então, a gente vê ano a ano como a gente vem conseguindo reduzir emissões por quilo de atomatado produzido na Cargill, e esse é nosso objetivo. E a gente só consegue essa redução porque a gente sabe aonde ocorre a pegada de carbono, assim como redução de recursos hídricos, que é esse outro slide, a gente vê uma redução ano a ano significativa, porque eu consigo saber em que etapa do meu processo produtivo é mais intensivo em emissões, é mais intensivo em água, e aí eu consigo, se eu quero reduzir emissões e se a embalagem é
a etapa fundamental aqui, que carrega a maior parte das emissões, ou a logística aqui no caso, eu consigo direcionar as minhas ações para onde vai fazer, onde eu vou ter um impacto maior, né? Então, água aqui, por exemplo, a maior etapa, a água está atrelada às embalagens. Então, eu ter uma embalagem de menor impacto vai me ajudar a reduzir essa pegada. E foi assim que a gente lançou o projeto Napoleão. Aqui, então, o primeiro uso da CV ali, a gente faz de toda a produção de atomatados, ano a ano, para a gente tirar essa fotografia, entender quais são nossos impactos, aonde eles ocorrem, e a gente ser assertivo na redução de impacto. E agora eu trago um segundo uso, que é um comparativo. Quando nós fizemos o estudo, a gente viu que, olhando a ecoeficiência das nossas embalagens, tinha uma embalagem que era a de maior impacto, e a gente começou a pensar em alternativas para essa embalagem. Foi aí que a gente lançou esse pote, é um pote reutilizável, um pote plástico, e quando nós fizemos análise do ciclo de vida comparativo dessa nova embalagem que a gente queria lançar com a embalagem que tinha o maior impacto, e a gente viu que, olhando todas as categorias de impacto através do estudo, a nova embalagem traria uma redução de 6% no impacto ambiental e 18% na categoria de mudanças climáticas, né, de redução de emissões. Então, a gente usa também a CV para tomada de decisão, e a gente optou por lançar essa embalagem em substituição gradativa da embalagem que tinha um menor impacto. E o estudo também consegue trazer exatamente o que representa essas reduções, né, para que a gente faça também um trabalho de comunicação mais claro. Outro exemplo aqui para comparativo para tomada de decisão foi a substituição aqui da tradicional caixa de papelão do óleo lisa soja para esse filme plástico aqui. Quando vieram me perguntar, Márcio, o que é melhor, a caixa de papelão ou filme, não dá para saber, gente, só fazendo uma análise do ciclo de vida. É um estudo complexo, ele leva tempo, tem muito esforço, mas é a única forma da gente realmente conhecer os impactos gerados. Então, nós fizemos também esse estudo comparativo, analisamos todas as categorias de impacto e a gente viu que o plástico, nesse caso, era a solução melhor do que a caixa de papelão, reduziu em 71% a pegada hídrica e 77% a pegada de carbono, quando a gente substituiu a caixa pelo filme. Então, é uma forma de utilizar a ferramenta, são esses estudos comparativos. A gente sempre faz uma revisão crítica de terceira parte, quando a gente faz um estudo comparativo, recomendo que seja assim, mas isso nos dá mais consistência para a gente seguir com a decisão de mudança. Então, duas formas de uso da ferramenta eu já falei. Uma, a gente faz de toda a produção ano a ano e eu comparo ela com ela mesma. O segundo foram esses comparativos, né, de produtos diferentes, embalagens, no caso, diferentes, para decidir a de menor impacto. E o terceiro uso da ferramenta que eu trago para vocês é de processos. Então, nós implementamos um projeto muito grande, que demorou mais de 1 ano e meio para ser implementado, que foi a mudança de toda a linha de envase dos óleos Mazola, Lisa, Mari, Purileve na Cargill. Essa mudança da linha foi necessária para reduzir as embalagens. Nós tivemos redução em todas as embalagens e no processo também. A gente comprava antes as garrafas, chegavam já sopradas, então a gente transportava ar. Hoje a gente sopra isso dentro da fábrica, então a gente reduz, né? A gente passa a ter mais eficiência no transporte e as embalagens tiveram redução. Então, quando há uma redução, nós tivemos aqui uma redução de 19 gramas da embalagem para 15, uma redução de 3,2 gramas da tampa para 2,85. Então, essa redução é fácil a gente fazer a conta quanto que a gente vai reduzir de plástico. Mas como mudou processo, mudou logística, mudou fornecedor, nós fizemos o estudo também comparando todas essas mudanças. Isso envolve informações de todos os fornecedores, do modelo atual para um novo processo,
e a gente consegue mensurar todo o impacto ambiental dessa mudança de um processo, de um projeto. Então, eu só fiz o recorte aqui de Lisa, mas mudamos outras marcas, tivemos outros resultados, e só trago aqui o resultado de mudanças climáticas como exemplo, tá? Então, a gente reduziu em 43% as emissões de Lisa óleos especiais com esse projeto, com essa mudança. Então, é muito importante utilizar a ferramenta para a gente medir exatamente o que um projeto, uma mudança de processo, uma mudança que, no caso aqui também das embalagens, traz de redução ou não de impacto, poderia ter um aumento de impacto. Só dá para saber medindo através de um estudo feito de forma criteriosa, seguindo uma metodologia correta de análise. E aí a gente consegue tangibilizar isso, quanto que isso representa em redução de emissões e equivalências aqui que a gente usa para dar visibilidade disso internamente também para os funcionários entender que cada iniciativa que a gente faz ela reflete no impacto final do produto, seja para mais ou para menos. E aí, só através do estudo a gente consegue entender melhor isso e mudar. Bom, gente, por fim, eu só queria comentar aqui que quando a gente pensa em redução de impacto, né, nossa responsabilidade não está só no processo de produção, na fábrica, no campo, né, mas também nossa responsabilidade não termina quando o consumidor leva para casa nosso produto. No caso do óleo, se ele é utilizado para fritura, ele ainda gera um resíduo, né, que é o resíduo que fica ali na frigideira. Para isso, a gente criou um programa que já tem 14 anos, então, para a gente é muito orgulho disso. Eu vou contar aqui um pouco o resultado final dele, mas só para fechar aqui o exemplo de sustentabilidade do óleo Lisa, né? Nossas ações começam no campo, garantindo que a matéria-prima seja produzida de forma responsável, sem desmatamento, respeitando os direitos humanos. Para isso, a gente tem uma certificação que chama aqui 3S, Soluções para Suprimentos Sustentáveis, passa pelo processo de fabricação, inclui as embalagens. A nossa primeira embalagem plástica, ela tinha 30 gramas. Hoje a gente transporta o mesmo produto com 15 gramas, então a gente reduziu pela metade a quantidade de plástico. Depois a gente passa a reduzir rótulo, então o rótulo também teve a gramatura reduzida, porque a gente consegue levar a mesma informação com menor impacto, e sempre mensurando esses impactos através da análise do ciclo de vida. A gente mudou, trouxemos uma alternativa para a caixa, passamos a utilizar o filme também com a ACV para entender a redução de impacto que a gente tem com essa mudança, e a decisão só é feita a partir do estudo. Então, trouxemos uma redução de impacto significativa, e aí, por fim, a gente tem o programa para reciclagem do resíduo do óleo de fritura, que vai se tornar biodiesel, um combustível limpo, de fonte renovável, e as embalagens são recicladas e transformadas em novos produtos. Então, esse programa chama Realiza, um programa de economia circular do óleo. Ele já está presente em praticamente todo o Brasil, faltam 3 estados para a gente atingir o Brasil inteiro. Já coletamos mais de 13 milhões de litros de óleo de fritura, e temos mais de 5.000 pontos de entrega de óleo de fritura, que para a gente é um motivo de bastante orgulho. E eu estou aqui, terminei acho que no meu tempo, para deixar para a gente poder responder as perguntas aqui, pessoal. Muito obrigado, Márcio. Agradeço. Eu até esqueci de avisar que o seu tempo estava terminando, mas você terminou cirurgicamente no horário combinado. Muito bom. Eu acho que a gente combinou de deixar as perguntas para o final, para fazer todas juntos. Então, se alguém tiver pergunta, por favor, mande aqui no chat, que depois de conversar com o Arthur, a gente direciona as perguntas tanto para o Márcio quanto para o Arthur. Então, aproveitando aí que o Márcio cumpriu cirurgicamente o tempo, vou chamar o Arthur para ter a fala dele agora. Aí, Arthur, fica à vontade para se apresentar e falar um pouquinho para a gente sobre o que a IP tem feito. Olá, pessoal. Bom, primeiro de tudo, eu queria agradecer pelo convite, Vitória. Queria parabenizar o Márcio pela apresentação dele. Já conhecia superficialmente o case, principalmente do extrato de tomate. É um case que nossa, já olhei muito, admiro muito o trabalho de vocês. Parabéns
E agora o desafio é grande para manter esses 15 minutos, então vamos lá. Sou o Arthur, faço parte do time de sustentabilidade aqui da IP, sou o responsável pelas avaliações de ciclo de vida da empresa. E, por favor, antes de eu começar a minha fala, só confirmem se vocês já estão vendo a apresentação, no modo de apresentação. Sim, estamos sim. Obrigado. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as ações da IP, no que diz respeito aos impactos da produção. E aí, primeiro, eu queria falar um pouquinho da história da IP, né? Uma empresa que começou lá em novembro de 1950, já são quase 74 anos de história. Começou produzindo sabão, depois já trouxe logo de cara esse forte viés para pioneirismo e inovação que a empresa tem, produzindo o primeiro sabão em barra semi-translúcido e glicerinado aqui no Brasil, e apresenta um pouco também dos valores da nossa empresa: cuidado, humildade, simplicidade, honestidade, senso de dono, trabalho com disciplina e qualidade de ponta a ponta. E gostaria de trazer uma luz também para o fato de que produtos sustentáveis fazem parte da missão da empresa, e a gente trabalha aqui arduamente para que isso de fato aconteça no dia a dia. Hoje, a empresa já tem mais de 7.300 colaboradores, eles estão distribuídos em 5 estados, e a operação é formada por 7 complexos fabris, com 15 fábricas e 7 centros de distribuição. A gente tem uma série de marcas aí, a própria marca IP, a Solan, Perfex, Atol, Tixan, Flor de IP, Action IP e Ciene, entre elas. E somos a marca número 1 em presença nos lares brasileiros. Estamos presentes em 95% dos lares brasileiros nesse momento. Segunda colocação é a Coca-Cola, que está em 89% dos lares. Aqui dentro, a gente tem um compromisso muito forte com o planeta e as pessoas, e isso se reflete nas nossas ações. Eu vou passar brevemente aqui falar sobre algumas ações ASG nossas. Não vou conseguir me aprofundar nelas, então se alguém tiver interesse de conversar sobre isso, eu fico à disposição. Meu e-mail está no fim da apresentação, fique à vontade para entrar em contato. Então, os critérios ASG sempre norteiam o nosso negócio, a nossa tomada de decisão. Quando a gente pensa no pilar ambiental, a gente é signatária do Pacto Global da ONU, sendo que os nossos principais ODS são 3, 4, 6, 8, 9, 12, 13 e 16. Temos uma série de ações, uma série de parcerias voltadas para a redução do nosso consumo de água, de emissões e de geração de resíduos. Essas são algumas delas previstas aí e que estão em andamento em 2024. Temos também uma série de ações voltadas para a pessoa, para a nossa gente e para as pessoas da comunidade ao nosso redor. Então, olhando sempre para a saúde das pessoas, para o bem-estar e para a educação. E aí isso não se restringe, só aos nossos colaboradores. Pilar governança, nós somos uma empresa proética, fomos novamente reconhecidos como empresa proética. A IP é a única do setor de limpeza que é proética. Temos uma cultura muito forte de estímulo à honestidade, à transparência, e a sustentabilidade percorre tudo o que a gente faz. Então, falando um pouquinho da nossa agenda climática, nós começamos a olhar para o nosso inventário de gases de efeito estufa desde 2012. E desde então, a gente passou a reportar o nosso Scope 3 em 2019, começamos a construir inventários baseados em evidência, já pensando em uma certificação em 2022. Em 2023, a gente passou pela nossa primeira auditoria e conseguimos o selo ouro do Programa Brasileiro do GHG Protocol. Essa é a certificação mais alta do programa. Só as empresas que têm o inventário auditado obtêm, verificado por terceira parte. Em 24, nós repetimos esse feito. E em 25, nós estamos aprofundando ainda mais o nosso Scope 3 e vamos passar a usar uma plataforma para a gestão dos nossos dados, uma plataforma externa. Quando a gente olha para a energia, também é um tema que vem de um trabalho muito forte ao longo de todos os últimos anos. E aqui, o trabalho é voltado muito na transição energética da nossa operação. Então, entre 2017 e 2019, a IP fez um investimento de 26 milhões de reais em caldeiras para a nossa produção. A produção antes era muito baseada no gás natural, e ela passou a ser baseada em cavaco de madeira de eucalipto reflorestado. Isso logo de cara reduziu em mais de 50% as nossas emissões,
relacionadas à energia. Em 21, a gente começou a comprar os I-RECs, que são certificados de energia renovável, para compensar 100% das nossas emissões que vêm do consumo de energia elétrica na nossa operação. Isso se repetiu em 22 e em 23, e enquanto isso acontecia, a gente tinha um trabalho de governança e muito próximo com as pessoas aqui dentro, pensando em conscientização, pensando na promoção de uma cultura de eficiência energética. Então, a gente criou uma série de comitês de eficiência energética que estão ali muito próximos das nossas unidades produtivas, ensinando as pessoas, trazendo novas metodologias, incentivando novas tecnologias. Em 23, foi criada uma gerência de energia aqui na IP, e então, em 24, a gente deu esse grande passo de investimento de 250 milhões em autoprodução de energia elétrica. Então, a gente fez uma parceria com a Casa dos Ventos, que é uma fazenda eólica muito grande, uma grande produtora eólica, e essa parceria faz com que a IP, pelos próximos 15 anos, supra aproximadamente 40% de toda a sua produção e consumo energético na fábrica. E é um número bem expressivo. Quando a gente olha para a nossa produção em si, e a gente fala de números, né, como que isso se reflete de fato em emissões na produção, a gente vê que nessa jornada de melhoria, a gente já reduziu em mais de 80% as nossas emissões por produção, por total de produção. Então, esse gráfico mostra, a gente está falando só do escopo 1 e 2 aí, então olhando realmente para o que acontece dentro de casa, e ao longo desse caminho, a gente construiu o CD 4.0 em Amparo. Foi um investimento de 300 milhões de reais. E o que isso representa, né? A gente tinha ali o uso de veículos movidos a combustíveis fósseis. Esses veículos foram substituídos por veículos autônomos movidos a baterias de lítio, e esses veículos passaram a fazer todo o transporte de carga dentro do nosso centro de distribuição de Amparo. É muito importante frisar que quando a gente fala de sustentabilidade, a gente não está falando só de um ponto de vista ambiental. Então, uma dúvida que pode surgir para as pessoas logo de cara, né? Mas se vocês substituíram esses veículos que eram dirigidos por pessoas, o que aconteceu com essas pessoas? Nenhuma pessoa, nenhum colaborador da IP foi desligado. Todos eles foram realocados para outras áreas e continuaram trabalhando na empresa. Porque aqui a gente se preocupa também com a nossa gente, não só com o meio ambiente. Olhando um pouco para o que a gente faz com relação à água, a gente tem um investimento contínuo em resiliência hídrica desde 1977, que foi quando a gente começou a captar água de chuva na planta da IP em Amparo, que é a sede, que é a matriz. Só em 23, a gente conseguiu capturar e reutilizar mais de 17 milhões de litros de água aqui dentro, que foram reaproveitados dentro da nossa produção. Em uma das nossas plantas, em Anápolis, a gente tem jardins filtrantes, que são uma biotecnologia que ajuda no tratamento de efluentes. Então, quase 8 milhões de litros de efluentes foram tratados por meio dessa tecnologia e depois foram reutilizados dentro de casa, nas bacias sanitárias e também na irrigação da planta. Fora os jardins filtrantes, a gente tem um reuso de efluentes bem grande dentro da IP. E aí eu estou falando de todas as unidades, tá? Não só de Amparo e não só de Anápolis. Em 2023, a gente está falando aí de um reaproveitamento de efluente na ordem de 230 milhões de litros. Então, são 230 milhões de litros que deixaram de ser retirados de rios e de poços. A gente também está conduzindo o projeto Águas aqui dentro, que é investimento de 26 milhões de reais para evitar a contaminação de corpos d'água dentro, por meio da IP, principalmente olhando para águas pluviais. Então, a gente está montando todo um sistema de automatização com portas automáticas baseadas em sensores para melhorar ainda mais o trabalho que a gente já faz aqui dentro. Somado a isso, e aqui não tem uma relação tão direta com produção, mas é sempre nessa ideia de olhar para um todo.
de olhar para tudo que acontece dentro, fora, olhar para o nosso entorno e entender como que a gente pode crescer junto com a comunidade que está ao nosso redor. A gente tem o projeto Plantar Vida. Esse projeto é um projeto em parceria com a Imaflora para reestruturação e reflorestamento da bacia hidrográfica do Rio Camanducaia. Essa bacia hidrográfica, nela está o Rio Camanducaia, que passa muito perto da IP e que é fonte de água também para a nossa produção. Então, a gente ajuda a nossa comunidade que está no nosso entorno, refloresta, melhora a qualidade e quantidade de água que passa pertíssimo da gente e ainda reforça a nossa resiliência hídrica. Então, vão ser 16 hectares de área de preservação que vão ser restaurados e a previsão de plantio é de 25 mudas. Falando um pouquinho de ACV em si. Então, primeiro, eu quis dar todo esse panorama de tudo que a gente faz dentro da nossa planta. Quando a gente passa para a ACV, a gente já está com um olhar um pouco diferente. É muito isso que a Vitória falou no começo, né? A gente tem o bolo, mas nesse bolo está contido uma série de outros fatores, outros insumos, outros impactos que vêm de muito antes do que acontece dentro da nossa planta. Principalmente principalmente a IP não se tratando de uma indústria que faz extração de insumo e que faz beneficiamento de insumo. A gente compra insumos e produz aqui o nosso produto. Então, aqui é só um recorte de uma das nossas ACVs. A IP já tem um trabalho com ACV que já vem de vários e vários anos. A gente começou por volta ali de 2017. E a gente vem olhando para o Tixan já há aproximadamente 4 anos. Então, falando aqui especificamente do Green, da linha Green, e olhando para mudanças climáticas. Quando a gente olha para versões anteriores, as mais próximas, a linha Green teve uma redução de 4,7% no impacto em mudanças climáticas. Mas a gente percebeu uma série de oportunidades, e olhando para essas oportunidades, a gente construiu alguns cenários para entender onde que a gente poderia mexer dentro da nossa realidade para reduzir ainda mais o impacto. E lembrando, esses 4,7% são de versões anteriores próximas. Quando a gente olha para comecinho lá dos estudos que a gente fez em ACV, essa redução é muito maior. Fazendo esse olhar do todo e olhando para os resultados da ACV e buscando oportunidades, a gente percebeu que um dos nossos insumos, que eu chamei aqui de insumo C, tem um impacto relevante no produto. E é viável da gente fazer algum tipo de alteração aí de produto para conseguir ainda mais redução de impacto. Por que eu trago isso? Porque a ACV é uma ferramenta. Tudo que eu falei até então são projetos que também são, de certa forma, ferramentas. Mas essas ferramentas compõem uma estratégia e compõem uma ação de empresa que é contínua. Então, a gente usa essas ferramentas buscando uma melhoria contínua para preservar o valor que existe na nossa empresa e aumentar ainda mais a geração de valor, mantendo sempre qualidade, mantendo sempre preços acessíveis, mas conseguindo agregar isso uma redução dos impactos ambientais. E aí é como o Márcio falou, nós estamos na indústria. A indústria sempre vai gerar impacto, mas como que a gente faz para reduzir esse impacto cada vez mais? Eu quero dar aqui um destaque para esse cantinho vermelho aqui, onde a gente cruza impacto em mudanças climáticas com ODSs que são prioritárias para nós e com temas materiais da IP. Então, nesse caso, todo o impacto de produção está atrelado à matéria-prima, tá? Todo não, perdão. 82% dos impactos da nossa produção está atrelado à escolha que a gente faz de matérias-primas, a pré-cadeia. Mas isso é algo que chega para a gente também tem uma corresponsabilidade aí. Por fim, eu queria reforçar a importância de a ACV estar sempre conversando com estratégia empresarial. Eu já falei um pouco disso no último slide, e aqui eu queria dar um exemplo mais tangível do que eu estou falando. Dentro da IP, a gente trabalha com uma série de categorias de impacto, ou seja, a gente olha para uma série de impactos que o nosso produto causa e a gente cruza isso com os nossos temas materiais e com as nossas ODS prioritárias.
buscando sempre trabalhar de uma forma que a gente gere o máximo de impacto positivo possível, reduzindo ao máximo impactos negativos. Mas, no caso de ACV, é muito difícil que uma mudança gere redução de impacto em todas essas categorias aqui. Por isso é tão importante a gente ter ações complementares. Por isso, todas essas ações que eu fui falando ao longo da minha apresentação, uma complementa a outra. Uma reforça a outra no ponto de vista de que uma coisa só não vai resolver todos os problemas, mas uma estratégia forte, baseada em uma série de ações, ajuda muito a gente, ajuda todas as empresas, na verdade. E, por fim, queria deixar um alerta aqui, que a própria apresentação do Márcio já deixou bem claro. Cuidado com o senso comum. Podem ver que na apresentação dele, ele traz a migração de alguns insumos para o plástico, que muitas vezes é demonizado. Então, a questão é, a CV vai nos trazer um resultado sempre baseado em ciência, em técnica, dados mensuráveis, muitas vezes que passam por uma revisão de terceira parte, então isso é auditado. E essa ACV pode trazer resultados que muitas vezes são inesperados para nós. Então vejam, plástico, fósseis, são coisas que são sim impactantes, mas será que elas são aquilo que há de mais impactante no seu contexto? Aquilo que há de mais impactante no seu produto, no seu processo produtivo? Será que é aí que você tem que, de fato, focar e mexer? Ou será que você consegue identificar oportunidades, às vezes alterando uma ou outra coisa, que não necessariamente é fóssil, que não necessariamente é um plástico, que por vezes é até trazer um plástico para a sua cadeia produtiva? Então, é isso que eu gostaria de trazer para vocês hoje. Deixo aí o meu e-mail, para caso alguém queira conversar um pouco mais sobre esse tema, e eu fico à disposição. Muito obrigado. Muito obrigada, Arthur. Muito obrigada, Márcio, pela participação de vocês. Acho que temos algumas perguntas no chat. Vou tentar lê-las aqui. Bom, acho que a primeira pergunta é da Sônia, da Rede ECV. Ela destacou que é um prazer rever você, Márcio, e ela falou que você compartilhou a experiência de vocês na reunião bimestral da rede, onde o Itaú CETEA falou sobre o End-to-End, programa do Walmart. Como você vê o papel do varejo na divulgação da importância de considerarmos os impactos no ciclo de vida, ao tomarmos decisões de consumo, e de entidades como a Biov na promoção do nosso agro aqui e lá fora? E de ambos na redução de perdas e desperdício de alimentos. Nosso tema especial em 28/11. Muito bom. Bom, parabéns, Arthur, pela apresentação também. Excelente. Gosto muito do case de vocês, uso como referência aqui também. Sônia, querida Sônia, muito bom ver a Sônia aqui. Ótimas perguntas aqui. Bom, vamos uma por vez aqui. Então, como que eu vejo o papel do varejo na divulgação da importância de considerarmos os impactos no ciclo de vida ao tomarmos decisões de consumo? O exemplo que você trouxe, Sônia, do Walmart, é tão importante para nós que foi por ele que eu entrei na Cargill. Para você ter uma ideia da importância que ações e iniciativas como essa têm. Quando a Cargill começou a participar desse end-to-end há mais de quase aí uns 15 anos atrás, surgiu a necessidade de ter especialistas em sustentabilidade para conduzir esses projetos na Cargill e não tinha naquela época, né? Hoje eu fui o primeiro especialista em sustentabilidade dentro do negócio da Cargill e hoje nós temos mais de 100 pessoas. Né? Olha o que provocou esse processo do Walmart. Então, o Walmart com End-to-End, ele provocava, né, as empresas, porque ele trazia, qual que era o desafio? Você tinha que escolher um produto de marca própria, de marca líder de mercado, não era qualquer produto, e você tinha que ter um ano e meio de projeto, onde você tinha que trazer, desenvolver ações no ciclo de vida desse produto que trouxesse redução de impacto. E isso precisou vir um especialista, a gente precisou envolver todas as áreas da empresa
para a gente conseguir entregar essas reduções, né? Isso tinha participação do CETEA, era um projeto muito legal, a gente participou na época com Lisa, participamos com Pomarola, com Elefante, e isso foi o início de todo o processo de sustentabilidade dentro dos nossos produtos de varejo. Então, é muito importante, eu gostaria muito que tivesse outras redes de varejo fazendo algo semelhante, porque eu tenho certeza que a transformação que trouxe não só para a Cargill, mas para as outras empresas que participaram na época, não parou mais, né? Não foi algo que se iniciou com a iniciativa do end-to-end, mas que virou algo comum aqui no nosso dia a dia, porque a gente aprendeu com aquele processo, né? Então, eu acho que o varejo tem um papel fundamental, e aí vem sempre aquela discussão, né, que trazem, mas o consumidor, ele procura, ele reconhece, ele já valoriza produtos mais sustentáveis. Eu penso que sim, o consumidor está mudando, cada vez está mais consciente, tem uma questão econômica também, que quando a economia está bem, né, você consegue procurar produtos que são mais responsáveis, né? Eu acho que isso também tem uma ligação, mas o varejo com certeza pode muito ajudar com esse processo para ter destaque desses produtos na gôndola, para ajudar na comunicação com o consumidor. Então, acho que sim, é fundamental o papel do varejo. A segunda pergunta, em entidades como a Biov, né, na promoção do nosso agro, a Biov, para a gente, nós somos associados, eu participo de uma comissão de resíduos na Biov, mas temos uma comissão de sustentabilidade também. Ela é fundamental, porque a Cargill, Sônia e todos, né, que estão aqui, a gente acredita muito que é através do agro que a gente vai atingir nossas metas de sustentabilidade, incluindo as de mudanças climáticas. O agro tem um papel fundamental, e o Brasil, nós temos um agro muito sério, né? Não dá para colocar sempre todo mundo no mesmo pote, né? Então, quando falam, por exemplo, das queimadas que você tem, elas são causadas, né, propositalmente, fala que é o agro. O produtor sério não faz isso, mas tem sim gente que tem outros interesses e não é o agro. O produtor de agrícola, ele é fundamental, né? Através, como a gente falou, da produção sustentável, de produzir mais alimentos com menor impacto, sem desmatamento, com condições de trabalho digna. É isso que vai mover todos nós em prol da sustentabilidade, porque gente, a receita não é matemática, né? A população cresce a cada minuto. Pensa bem, a população cresce, nós temos só esse planeta, os nossos recursos são os mesmos, são finitos, a gente não tem outro planeta, né? E a população cresce e a gente espera que ela possa consumir cada vez mais, que as pessoas pobres possam melhorar a sua condição, possam consumir mais. Então a gente tem que ser mais eficiente, a gente tem que ser mais sustentável, a gente tem que produzir nas áreas que já estão degradadas, recuperar essas áreas, ajudar os produtores a produzir mais e de forma eficiente, e as associações como a Biov têm um papel fundamental, com certeza, nessa jornada. A última pergunta, e de ambos na redução de perdas e desperdício de alimentos. Outro tema tão complexo e importante que valeria um outro ecoar aqui, que é sobre o desperdício de alimentos, né? Todos nós do setor, eu participo da Comissão de Sustentabilidade na BIA, a gente está sempre nas nossas prioridades desperdício de alimento, porque a gente desperdiça, né? Todo mundo já viu esse número, em torno de 30% de tudo que é produzido de alimento. Daria para ninguém passar fome, né, no mundo se a gente conseguisse combater esse desperdício. E aí o desperdício ocorre em todas as etapas do processo, gente, tá? A gente tem oportunidade de reduzir desperdício no campo, nós temos oportunidade na logística, nós temos oportunidade no varejo, nas fábricas, no centro de distribuição, em todas as etapas tem desperdício, né? Então, com certeza, o varejo e as associações têm sim papel importante em priorizar esse tema e realmente ter ações concretas para reduzir desperdício, né? A gente, por exemplo, teve uma iniciativa muito legal junto com nós participamos do Mesa Brasil, né, também
um projeto do SESC, né, de banco de alimentos, né, onde a gente consegue fazer com que os alimentos que eu não consigo mais comercializar, mas eles estão dentro do prazo de validade, estão perfeitamente próprio para o consumo, mas para a comercialização ele já não está dentro dessa janela que a gente precisa, que é muito maior. Então a gente conecta com esses bancos de alimentos que eles já distribuem rapidamente para quem precisa, para as ONGs que são cadastradas. Outro exemplo aqui, que eu já vou aproveitar e responder a segunda pergunta aqui da Elaine, sobre o potinho do elefante, né? E aqui eu vou falar um pouco dessa questão do desperdício de alimento. Ela fala que achou pouco, né? A redução de impacto de 6%, poderia ser maior. Sim, o que acontece é que no estudo que nós fizemos, o potinho ele foi feito, gente, para substituir a lata. A latinha o extrato de tomate, para quem não sabe, é só tomate concentrado, puramente tomate concentrado. O tradicional ele vai sal e açúcar. Aí nós lançamos uma versão agora que é só tomate, não tem nem sal nem açúcar, é só tomate, não tem conservante, não tem corante, não tem nada. Então, ele é muito concentrado, né? Então, normalmente, quando você abre a lata, você usa uma colher, 2 colheres, você não usa todo o produto. E a latinha não tinha como fechar, então você deixava ela aberta, rapidamente aquilo ia oxidar e você ia perder o produto, tinha um desperdício do produto, você tinha que jogar fora. O novo pote ele tem uma tampa abre e fecha, então ele faz com que você feche novamente, você possa utilizar aquilo por um tempo bem maior, e evita o desperdício de alimentos também. É uma forma de desperdiçar, só que a gente não incluiu, não dava para incluir isso na análise do ciclo de vida. Outra coisa que não dava era a reutilização. Ele foi feito para reutilizar. Você tira facilmente todo o rótulo. Eles são potinhos coloridos que você pode, inclusive, ir no micro-ondas. Ele é feito para você guardar cebola, tempero, alimento que sobrou que você vai ainda consumir na geladeira. Então, ele é um pote para ter outra utilização e ele ter uma vida útil muito maior. Mas a gente não incluiu essa reutilização na análise do ciclo de vida porque a gente não tinha como estimar quantas pessoas iriam de fato reutilizar, não tinha como medir isso. Então a gente preferiu não considerar para a gente ser mais conservador com o resultado, né? Não ter um resultado ali que a gente não pudesse de fato medir. Então, se levar em consideração a reutilização, o desperdício de alimento, teria sim uma redução de impacto maior. Mas os 6% olhando todas as categorias de impacto, né? Quando a gente isola as principais como mudanças climáticas, o resultado foi de 18%, então muito legal. Eu acho que tem só mais uma pergunta que eu não respondi, deixa eu ver, ainda da Elaine, deixa eu ver aqui. Existe a possibilidade técnica do filme plástico que embala os óleos ser produzido com plástico reciclado? Ótima pergunta. Ele é sim, porque no estudo eu não deu tempo de falar na apresentação, nós fizemos o estudo comparativo da caixa de papelão com 4 tipos de filmes diferentes. O filme virgem, o plástico reciclado, o plástico feito da cana-de-açúcar e o bioplástico. E a gente optou pela mudança para os 2 que trouxeram o menor impacto, que era o plástico verde da cana-de-açúcar e o plástico reciclado. Então, o atual filme que tem hoje, que transporta o óleo de soja, é um plástico com conteúdo reciclado. Tá, Elaine? Eu acho que eu respondi todas, gente. Desculpa eu ter me alongado aqui nas respostas. Bom, muito obrigada, Márcio, pelas suas respostas. Acho que eu vou passar uma pergunta para o Arthur, da Larissa. Arthur, como a empresa se comunica com seus clientes e consumidores sobre suas práticas de sustentabilidade e avaliação de vida? Se você quiser, Arthur, se você conseguir compilar no tempo, também tem uma pergunta sobre quais são as estratégias a IP está usando para garantir as árvores nativas plantadas em projetos de restauração. Perfeito, vamos lá. Eu vi que teve uma pergunta também falando sobre alta liderança, né? Então eu vou aproveitar e já falar dessa também. Vou responder meio rápido por causa do tempo, gente, mas de novo, se alguém quiser uma conversa mais aprofundada, entra em contato, tá?
A questão de levar o tema ACV para alta liderança é importante, mas aí é uma percepção pessoal minha, tá? Eu entendo que quando a empresa ainda não está num processo de maturidade, por exemplo, quando a gente ouve o Márcio comentando, está muito claro que eles estão com uma maturidade muito alta no tema. Mas tem empresas que ainda estão começando. Se a gente leva só o viés técnico, pode ser que a alta liderança não compreenda o valor disso, exatamente por não compreender o que é uma avaliação de ciclo de vida. Que ainda não, né? Sempre será um estudo muito técnico, mas que só nos últimos anos começou a ganhar força, e bastante força no Brasil. Em outros países isso já existe, já essa força, né? Então, a minha recomendação, se é que eu posso dar uma recomendação, é sempre olhar para a CV como uma ferramenta de agregar valor e seguir junto da estratégia da empresa. Então, assim, não é só medir por medir, a gente vai medir por quê. O que, que a gente quer alcançar? O que, que a CV nos dá de possibilidades? Então, a própria segunda pergunta fala de comunicação. A CV pode ser usada, assim, como ferramenta para fazer uma comunicação consistente, robusta e lastreável com os consumidores, com os clientes. A CV pode avançar a agenda ASG de uma empresa. Por exemplo, no caso da IP, que a gente faz parte do pacto, isso ajuda a gente a alcançar metas dentro do próprio pacto, dentro da nossa própria estratégia interna com relação a essas ODS. Então, é sempre isso, linkar com estratégia. E vai chegar um momento em que isso vai começar a caminhar por si só, já vai estar ali incorporado na empresa. Não sei se eu respondi, tá? Mas é o que eu tenho para falar desse tema. Sobre a comunicação da IP. O tema ACV, especificamente, ainda é visto como um tema muito interno. Então, a gente não divulga o resultado completo da nossa ACV em site, em meios de comunicação. Mas a gente faz uma série de comunicações por meio de claims de produto, em que está robustecido ali por uma ACV, e a gente faz comparativos também. Por exemplo, a gente evitou uma quantidade de emissão de CO2 equivalente a tantas árvores, equivalente a tantas voltas na Terra, de um carro, um caminhão, enfim. Sobre a ACV especificamente, a comunicação é essa. Mas sobre práticas de sustentabilidade no geral, uma grande ferramenta de comunicação dessas práticas é o relatório de impacto da IP. Isso está sempre publicado, é publicado anualmente no nosso site, e lá você consegue ver uma série de indicadores, uma série de ações que a empresa pratica ao longo do tempo relacionada à sustentabilidade. Do ponto de vista das mudas, né? Acho que a pessoa perguntou ali sobre o plantar vida, quais são as estratégias. Então, eu vou explicar muito brevemente, porque já deu tempo até, mas como que foi o processo do plantar vida. Primeiro de tudo, houve aí 2 anos de estudo antes de iniciar esse processo. Então, foi uma série de estudos da área, da região, foi feita uma série, a gente tem uma série de dados de georreferenciamento de todas as propriedades onde vai acontecer o plantio, já começou o plantio, e a gente tem a parceria com o Imaflora e com um hub que tem larga experiência nesse tema. Então, foi tudo baseado em análise de risco, em due diligence. A gente tem uma série de dados sobre essas áreas, e essas áreas, majoritariamente, são áreas particulares, que estão ao longo da bacia do Rio Camanducaia. Então, a gente tem contratos ali com os proprietários, que se colocam como pessoas que vão cuidar dessas mudas, mas muito mais do que isso, porque isso a gente está falando num longo prazo, né? No médio prazo, a gente tem, além do georreferenciamento de todos os dados, monitoramento in loco. Então, a IP vai junto com as nossas parceiras no local para avaliar se todos os esforços que a gente tem feito ao longo do plantio têm resultado, se as mudas estão saudáveis, como que elas estão crescendo. Então, principalmente numa fase inicial do desenvolvimento dessas mudas, a gente vai estar lá no campo, medindo, entendendo e buscando melhorias se for necessário, tá? Até então, o projeto está indo muito bem, e todo esse estudo que começou lá em 2022, todos os dados que a gente levantou e toda a análise de risco que a gente fez, está resultando.
Então, muito mais do que uma ação que a gente vai lá e planta, né? Só planta e vai embora. Não. A gente planta, monitora, cuida, para depois dar todo tipo de subsídio, ferramenta que os proprietários precisam ter para manter essas árvores saudáveis, né? Não é só plantar e sair, é plantar, cuidar e dar força para quem está ali continuar cuidando. Então, pessoal, muito obrigada. Quero agradecer mais uma vez o Arthur, o Márcio. Foi uma honra estar aqui com vocês, né? A gente já estourou aqui o nosso tempo, então as perguntas que tiverem no chat nós vamos direcionar para os nossos painelistas, né? E podemos continuar essa conversa lá no grupo da comunidade Ecoartos, vocês estão convidados a fazer parte. E a Ana mandou algumas informações ali acima, e uma delas é para vocês responderem nossa pesquisa de satisfação, né? Nós queremos entender como tem sido esses encontros para vocês. O link está ali, né, na mensagem dela, porém, se vocês acharem mais fácil escanear o QR Code, é esse que eu estou compartilhando agora aqui na tela. Então, mais uma vez, muito obrigada a presença de todos e continuamos aí no nosso diálogo. Muito obrigada, Márcio e Arthur. Obrigado, A gente gente. Até agradece. mais. Muito obrigado, viu? Até uma próxima. Até, tchau, tchau.